Hoje eu vim aqui no canal deixar essa aula maravilhosa do nosso coelhinho porta-bombom. É um dos projetos de Páscoa que eu tenho que estão à venda, tanto o projeto quanto o combo com 10 projetos maravilhosos. Então esse coelhinho aqui eu faço com um zíper atrás, bem lindo, ó, para botar os bombons, as guloseimas, outro presentinho, o que vocês quiserem. Tem a opção também de fazer sem, para fazer decoração, ou fazer até 3 tamanhos, tá? Tô deixando no molde à venda 3 tamanhos. Adquira e vem fazer essa aula super gostosa comigo. Então, quero iniciar apresentando o projeto para vocês. Na hora que vocês imprimirem, ele vai ter uma capa colorida, tá? As fotos estão coloridas, é bem interessante que vocês imprimam para poder ter uma referência, tá? E tem os 3 tamanhos no molde. Nessa página tem o material e um passo a passo descritivo, e agora o molde propriamente. Para cada cabeça, orelha, perna e braço, vai ter o tamanho P, o M e o G. E o corpinho também. O P coube numa folha só, então não tem mistério. É só passar para acetato, para papel cartão, para poder passar o molde. Já o médio e o grande, eles não couberam numa folha 4 por questão de margem. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos emendar. Então, dá uma dobradinha aqui no pontilhado de um dos lados e encaixa no outro lado. Prontinho. Encaixou, vai dar para tirar o molde certinho. Aí é só passar pro acetato, pro papel cartão, onde vocês fizerem, tá? Então, todas as partes têm individualmente o P, o M e o G também, ó, o maiorzinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os braços, pernas e orelha, e aqui tá a cabeça e o corpinho que vocês vão emendar, tá, gente? Aqui, ó, no meio ainda vai ter a parte do zíper ali, tá? Tem um pontilhado que é a marcação do zíper. Emendou e o pontilhado ali vai ficar onde vai o meu zíper. Então, todos eles têm todas essas indicações escritas e assim a gente começa a fazer o nosso projeto, nosso coelhinho. Então, agora, já com os tecidinhos, a gente vai fazer direito com direito as pernas, o braço e o rostinho. Vou fazer no algodão cru que a gente vai pintar, então fica mais fácil, mas vocês também têm a opção de bordar. Aí vocês podem fazer, inclusive, no Microsoft. Então, direito com direito, vou riscar a cabeça, tá? Deixar aberta 2 bracinhos e 2 perninhas. Aqui na orelha, eu já tô brincando com tecidos diferentes. Tecido de um lado, Microsoft do outro. Então, também vou riscar 2 orelhinhas. Vou costurar com um pedacinho de manta atrás, tá? E vou precisar de um retângulo que caiba o meu molde, tá? O molde do meu corpinho. Uma das partes a gente vai dividir para colocar o zíper, vai ser a parte de trás. Então, separamos tudo isso, a gente vai começar. Vamos lá. 2 bracinhos e 2 perninhas e a cabeça. Vamos para a máquina. Aqui na máquina eu vou costurar tudo e vou deixar só a abertura retinha aqui em cima, ó. Costuro todo o bracinho, a parte de cima fica aberta. Costuro toda a cabeça e a parte retinha fica aberta. Tá marcada no molde também. Então, aqui é só a gente costurar. Agora, depois de tudo costurado, a gente vai cortar o excesso, deixando uma margem de meio centímetro em todas as peças que a gente fez, na orelha, nos braços e nas pernas, para depois a gente virar e encher o nosso coelhinho. Aqui nas perninhas e no bracinho tem um segredo, a gente vai cortar meio centímetro de excesso, né, deixando a margenzinha de meio centímetro, e vai dar uns piquezinhos assim, ó, sempre que a curva for pra dentro, pra soltar o tecido. Então, a curva pra fora não tem necessidade, pra dentro a gente dá o pique. Corta o excesso, na cabeça aqui também, a gente vai cortar todo o excesso. Sempre que a curva for
pra dentro, como se ela estivesse entrando no tecido, a gente vai dar o piquezinho. Ó, bem aqui, a curvinha pra dentro. Na dúvida, pode fazer em tudo? Pode. Também pode cortar com a tesoura de picote. E depois a gente vai virar tudo pra encher. Agora que eu já cortei todo o excesso, conferi se eu dei os piques, porque senão fica bem repuxadinho, tá, gente? Então, capricha nesses piquezinhos aqui da lateral. Ó, aqui na perninha não dei, vou dar também os piques pra soltar o tecido. Ó, aí ele vai encher e não vai ficar repuxado. Os bracinhos têm uma leve curva, eu vou fazer a mesma coisa, certo? E aí, a gente vai virar e encher. Agora, a gente vai fazer como se fosse uma casinha, assim, ó. Faz uma casinha, pega um enchedor de boneca, um cabinho de pincel, um palitinho e veste. Fica muito fácil virar as pecinhas assim. E aqui a gente confere, ó, que o pique que a gente fez deu certo. Não repuxou. Faz a casinha, ó, fez a casinha, bota ali um objeto e veste. Pronto. Vai ficar bem direitinho, bem fácil, tá? Cuidado para não fazer com a tesoura, que às vezes pode furar. A orelhinha, os braços e as pernas. A orelhinha vai fazer entre os tecidos, tá, gente? Entre o tecido que a gente fez pra manta poder ficar no meio. E vai virar todos eles. E agora, que nossas pecinhas já estão todas viradas, a gente vai encher. Tá? Tem que ficar bem firme, não pode ficar molinha, tá, gente? Se vocês quiserem um efeito mais molinho, indico fazerem com o Microsoft. Como eu tô fazendo de algodão, senão ele fica franzidinho nas pontas, fica feio. Então, leva o enchimento bem lá no final da peça, tá? Deixa bem firme lá e continua enchendo. Tomem cuidado para ficar bem firme e não ficar a fibra no meio do caminho. Na ponta fica vazia, né? Senão depois vocês não conseguem chegar lá no final da peça, tá? Então, ficou cheinho lá embaixo, vai terminando de botar. Sempre deixando a parte que já encheu finalizada, sem necessidade de colocar mais enchimento. Agora que todas as peças estão cheias, viradas, preparadas, a gente vai pro corpinho. No corpo eu tenho 2 pedaços de tecido, 2 retângulos, e o de cima, ou seja, o de trás, eu vou dividir bem ao meio, tá? Então, vocês podem cortar ele bem aqui ao meio, certo? Que a gente vai colocar o zíper. Então, cortei. Aí, a parte da frente a gente não vai usar. E vamos colocar o zíper aqui, ó. Então, eu vou pegar uma metade. Deixa eu ajeitar aqui, opa. Coloquei uma metade, os dentes do zíper para baixo, direito com direito, e vou passar uma costura, tá? Depois eu vou virar, ele vai ficar direitinho, eu vou rebater. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos pra máquina, então. Aqui na máquina, eu vou colocar o pezinho do zíper, tá? A sapatilha de zíper, que eu gosto de usar pra ficar bem certinho. Linha pra trás, e agora a gente vai fazer uma costurinha. Tecido pra cima, os dentes do zíper virado pra baixo, e aí a gente vai encaixar e passar a costura. Vou fazer isso dos 2 lados. Terminei de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Meus dentes agora estão pra cima. Vou colocar direito com direito, certinho. Gosto de virar pra mim ver o zíper, se eu tenho essa possibilidade, eu posso ver o zíper, tá? Então, coloquei os dentes, direito com direito, os dentes estão pra baixo. E vou passar a costura novamente pra depois a gente rebater. Agora que meu zíper tá costurado, eu vou rebater. Só que pra ficar um acabamento bonitinho por dentro, eu vou tirar esse excesso de tecido que às vezes fica, ó. Então, a gente segura o zíper, corta o excesso de tecido.
Quando a gente rebater, não vai aparecer nada desfiando ali pra dentro. Fica bem acabado. E aí, eu também vou trocar o meu pezinho. Eu não vou mais usar o pé de zíper, tirar do outro lado também. Não vou usar o pé de zíper, vou usar o meu pé de máquina comum e fazer um pé de máquina de distância do meu zíper, certo? O meu pezinho, encosto meus dentes do zíper ali no ladinho e vou rebater a costura dos dois lados, tá? Ó, o dente tá bem encostadinho no meu pé de máquina. Prontinho, a gente costura ele até os dois lados, tá? E vai estar prontinha a nossa parte do zíper. Agora eu vou colocar o meu cursor, ó, o acabamento ficou bem bonitinho. Para colocar o cursor, eu abro um pouquinho, tiro um pedacinho dos dentes. Eu gosto de tirar o do lado esquerdo, tá? Tem um vídeo bem legal também aqui no canal, como colocar o cursor. Coloco a parte redondinha, na parte ficou inteira, e depois o outro lado eu encaixo para ficar bem certinho. Consigo segurar em cima, puxar e colocar o meu cursor no meio. Feito isso, a gente vai riscar o molde. Vou pegar o meu molde de novo, vou alinhar assim, essa linha pontilhada, né, no zíper, para ficar bem certinho. E vou riscar onde a gente vai prender os bracinhos e as pernas, que a gente vai fazer o reforço na máquina. Risquei, ó, bem certinho. Vamos localizar os braços e as pernas, então. Colocando as perninhas aqui primeiro, então aqui eu vou empurrar bem a manta pra dentro, deixei um dedinho sem enchimento e vou alfinetar. Eu gosto de alfinetar bem do ladinho do zíper e bem em cima da linha, mesmo que depois eu tenha que tirar o alfinete. Por quê? Porque a gente vê se ele não tá torto. Depois eu consigo virar e ver se eles estão bem certinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. O pezinho fica pra fora, tá, gente? Deixa um dedo passando do meu molde, tem margem pra isso, e coloco o alfinete. Aí eu consigo bem justinho, tá, gente? Bem rente do zíper. Prontinho. E eu consigo ver se eles estão bonitinhos, se não tá um maior do que o outro, se eu tenho que ajeitar, se eu não tenho. Mesma coisa eu vou fazer com os bracinhos. Aqui ficou, acho que um pouquinho, deixa eu só arrumar. Que ele não tá bem alinhado. Bem rente do zíper, eu coloco o meu pezinho. Prontinho. Ajeita bem, porque essa parte é bem importante, senão vai ficar torto. A mesma coisa, os bracinhos. Empurra bem o enchimento para dentro, deixa um dedinho sem enchimento e também vai passar. Esse um dedo, ele passa do meu molde, ó. Então, o risco tá aqui, eu vou colocar um dedinho para cima. Aqui também é a hora que vocês escolhem a posição do bracinho, tá? Nesse caso, eu vou fazer ele viradinho para baixo. Mas se quiser botar o contrário para cima, também fica bem bonitinho. E aqui também vou botar o alfinete, passei um dedo, e a mesma coisa do outro lado, pra gente, na máquina, fazer uma costura bem reforçada. Coloca na mesma posição, mede a altura, vai sempre estudando, gente, ó, deixei um dedo de cima, da parte de cima do zíper, tá? E um dedo passando a costura. Aí, vamos pra máquina. Então, gente, vou começar aqui a fazer a costura pela perninha. Então, eu vou seguir o molde, tá? Costurando a perna. Deixa eu tirar o alfinete, já tá posicionado. Vai costurar, faz retrocesso e volta várias vezes pra garantir, tá? Então, faz esse retrocesso, costura o zíper também, fecha o zíper pro cursor não abrir na hora de virar, fecha os bracinhos, a mesma coisa, vou fazer nela toda, ó, costurou, faz um retrocesso, reforça bem a costura quantas vezes vocês quiserem.
feita a costura dos braços e das pernas, o zíper também, gente, senão ele já teria aberto, tá? A gente vai colocar tudo pra dentro, as extremidades do zíper. A gente coloca tudo pra dentro, vai alfinetar e passar uma costura nela todinha ao redor, deixando só onde vai a cabeça aberta, tá? Aqui vocês vão ter que assim, moldar um pouquinho, tá? E colocando alfinete, porque como vai ficar em alto ali a parte das perninhas e do bracinho por causa do enchimento, é meio chatinho, mas empurra pra dentro, com um jeitinho vai alfinetando, se preferirem pode alinhavar e vai fazer toda essa costura ao redor, deixando aberta só a parte onde vai colocar a cabeça. Agora eu venho pra máquina, a parte ali de cima vai ficar aberta, que eu já vou encaixar a cabeça e a gente vai ficar em cima do risco. Costura, tá? Eu aconselho vocês a fazerem mais do que uma costura. Façam o retrocesso novamente onde tem os bracinhos e as perninhas, tá? E passem mais de uma costura. Agora que a gente já costurou, eu gosto de cortar o excesso com a tesoura de picote, para ficar o acabamento bem bonitinho, já que ele não tem forro, tá? Então, a gente corta todo ao redor com a tesourinha e vamos virar para encaixar a cabeça e fazer a montagem dele final com a orelhinha. Agora, a gente vai fechar a cabeça, tá? Pode ser com ponto caseado, pode ser um alinhavo, tá? Um chuleado, desde que ele fique bem bonitinho, porque ele vai aparecer por dentro, tá? Então, eu gosto de usar o pontinho caseado ou até o ponto invisível, que é o que eu vou fazer aqui, tá? O mesmo princípio do ponto invisível, vai pegar na frente e atravessar na diagonal, tá? Pra ele ficar bem bonitinho. O ponto invisível tá super bem explicadinho no coelho orelhudo, na parte que eu fecho o corpinho dele. Pode ir lá e conferir também esse outro projeto lindo que também tá à venda. Aqui a gente vai fechar e embutir depois no pescoço. Então, agora a gente vai colocar a cabeça no lugarzinho dela. Então, a gente vai botar pra dentro como se fosse uma bainha, inclusive o zíper, tá? Pra ficar bem acabadinho. Vamos encaixar a cabeça. E aí, a gente vai prender uma na outra. Encaixa bem direitinho. E aí, a gente vai fazer um alinhavo, prendendo bem, atravessando, pra poder ficar firme. Depois, a gente vai colocar uma rendinha para acabamento, mas vocês podem fazer de forma que fique delicado e não apareça demais, né, gente? Então, caprichem aí e deixem bem firme para não cair, certo? Finalizei, gosto de fazer mais de uma volta também, tá? Então, se vocês quiserem passar 2, 3 voltas, também aconselho bastante. Deem um nozinho, deixe escondido e já vai estar prontinho ó, o nosso corpinho. O zíper já está fechando, já tá ficando com cara de coelhinha, é só a gente colocar a orelhinha agora, tá? Então, a gente vai prender a orelhinha também com a linha 10 e no mesmo princípio do ponto escondidinho, do ponto invisível. Aqui eu também vou dobrar, vou fazer uma bainha, certo? Vou fazer aqui, ó, bem certinha a bainha, bota pra dentro todo o tecidinho. Ficou grossinho por causa do soft e da manta, então ajeita direitinho. Aí, a gente vai dobrar, fazer esse Vzinho aqui, ó, e prender as duas pontinhas. Primeira coisa que a gente faz é prender as duas pontinhas. Depois, no princípio do ponto invisível, a gente vai costurar na cabeça. Prendi aqui, deixa eu fazer o reforço.
ele vai ficar mais difícil de costurar por causa da manta e do soft, então tem muita camada de tecido. E aí, aqui a gente vai posicionar do meio, tá bem no meinho, do meio eu jogo para um ladinho e a outra para outro lado. E aqui o mais difícil é começar a segurar para começar, depois vocês vão conseguindo segurar, certo? E dando a volta nele todinha com o princípio do ponto invisível. Pega embaixo, bem na reta, e atravessa na diagonal. Pega embaixo e atravessa na diagonal. Vai dar a volta toda umas 2 vezes. Sempre aquilo que eu falo, são crianças que vão brincar, então garante a segurança, garante que não vai arrebentar. Então, reforcem bastante, principalmente as orelhinhas e a cabeça, no caso dessa peça, que é feita à mão, certo? Vamos fazer as duas e aí, em seguida, a gente borda o rostinho ou pinta. No caso, eu vou pintar aqui pra vocês, que se vocês quiserem bordar, vocês vão poder usar o mesmo rostinho que eu fiz no coelho orelhudo, que já tá gravado e tá aqui no canal também disponível pra vocês, certo? Então, tem as duas opções, bordar o rostinho, igual do coelhinho orelhudo, ou fazer pintadinho, como eu vou demonstrar aqui no vídeo pra vocês. Porque fica mais fácil para comercializar, né? Fica tão lindo quanto e mais prático para quem tá vendendo, querer faturar nessa Páscoa. Ou a questão do bordado também pode ser feito no soft. Quando vocês fizerem esse coelhinho, ao invés de usar o tecido tricoline, vocês usem o microsoft. Aí vocês bordam que nem o outro, o coelhinho orelhudo. Prontinho, agora tá finalizado, as duas orelhas já estão presas na cabeça, no corpinho. A gente vai para os detalhes. Rostinho pintado e botar os detalhezinhos. Então, agora vou colar aqui no pescocinho uma passamanaria. Pode ser uma rendinha, pode franzir, colocar, do jeito que vocês quiserem. Eu gosto muito de aproveitar as sobrinhas que eu tenho de fitinha. Então, aqui, ó, tô colocando uma passamanaria, toda coladinha, inclusive sobre o zíper, tá? Com a cola quente, pode ser uma cola universal também. Colou, vou já aproveitar também aqui, botar um lacinho, que eu gosto do acabamento com lacinho. E vou colocar, como eu tô fazendo rosinha, vou considerar que é uma coelhinha. Eu vou colocar um lacinho também, além do pescoço. Menina, eu boto só, normalmente só no pescoço. E vou colocar também na orelhinha. Pode ser um tufinho de cabelo, de lãzinha, pode, gente, podem inventar à vontade. E vou aproveitar também e fazer um charme, colar um termocolante aqui no ladinho do meu coelhinho, ó, só para dar um charmezinho. Fica uma graça. E a pintura desse rostinho também é bem simples. Eu vou começar com um blushzinho que a gente vai pegar, eu fiz muito fino, tá? De carapinha que eu já tenho pra isso. E vou tirar o excesso e blushzinho. Só colocar um blush aqui nas bochechinhas do coelhinho. Essa é a primeira parte. Bota o blush, tira o excesso e esfrega bem no rostinho, tá? Pra pintar, eu tô usando uma caneta micron. Pode ser uma permanente também, ponta fina, pra gente fazer a boquinha. Tô usando a cor marrom nesse caso. E vou fazer o bigodinho. Se vocês quiserem riscar com aquela que apaga no ferro, primeiro risca. E depois vocês façam com a canetinha que vai ficar definitiva. Também aqui brincando, faço umas bolinhas aqui na ponta do bigode da boquinha, só para acabamento. O olhinho eu já vou usar tinta, tá? Pode ser tinta de tecido ou tinta PVA. O pinta-bolinha, tô usando o número 8, vou só marcar na tinta e apoiar um pouquinho de cada lado do nariz. Também pode fazer a marcação antes. Prontinho, os dois lados do meu olhinho. Essa parte também eu já defino se eu quero fazer os cílios. Então, se eu fizer os cíliozinhos, já volto com a caneta. Ou eu faço só a sobrancelha, no caso, se for um coelhinho, tá? Aí, a opção de vocês. Nesse caso, no narizinho, eu vou usar aqueles nariz de amigurumi,
que tem o pininho atrás, tá? Só que eu vou cortar e colar, tá? Então, gente, se for para bebê e crianças menores, pode fazer o bordadinho também, igual o do que tá gravado no coelho orelhudo, certo? E assim a gente finaliza o nosso coelhinho porta-bombom, que vocês podem usar para presentear, para vender. Pode fazer sem o zíper atrás também, para decorar, fica lindo. Aproveitem bastante essa ideia. Como esse projeto tem 3 tamanhos, vocês fiquem bem à vontade. Aqui também tem a diferença do rostinho bordado para o rostinho pintado, os 3 tamanhos para vocês verem. Aproveitem bastante, não esqueçam de conhecer os outros projetos de Páscoa. Aproveite o combo de Páscoa com preço diferenciado e conheçam também o curso Meus Bichinhos, que são 7 lindos bichinhos para vocês presentearem, decorarem e também faturarem no seu ateliê. Foi muito bom fazer essa aula com vocês, espero que vocês gostem, né? Aproveitem todo esse material e não esqueçam de me seguir no canal, nas redes sociais e até a próxima. Valeu, muito obrigada pela presença de todos aqui no curso.